há momentos na história em que o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. Nem todo conhecimento desaparece. Alguns ensinamentos não são destruídos, menos apenas deixados de lado, cobertos por camadas de poder, tempo e esquecimento. Na Roma Antiga, ideias espirituais circularam nas margens da história oficial. Conceitos sobre consciência, alma e transcendência que não se perderam, foram silenciados. O que sobreviveu fora dos registros? E por que certas verdades precisaram permanecer ocultas por séculos? Fique comigo. Este é mais um arquivo que o tempo tentou apagar, mas não conseguiu. Você já parou para pensar que a Roma antiga que conhecemos dos livros de história pode não ser a história completa? Imaginamos legionários, gladiadores, imperadores. Mas e se houvesse um lado espiritual profundo, um conhecimento místico que foi deliberadamente silenciado ao longo dos séculos? Hoje, vamos desvendar os mistérios da espiritualidade romana que foram esquecidos. Uma jornada por rituais secretos, crenças misteriosas e uma sabedoria que desafia tudo o que pensamos saber sobre o Império Romano. Antes de mergulharmos nos segredos, é importante entender a religião romana oficial. Era uma religião de Estado, muito prática e contratual. Os romanos acreditavam no do ut dis, que significa dou para que deis. Eles faziam sacrifícios e oferendas aos deuses como Júpiter, Juno e Marte em troca de proteção, vitórias militares e prosperidade para o império. Era uma relação transacional. Os sacerdotes, como os pontífices, eram funcionários do Estado e os rituais eram públicos, feitos para manter a Pax Diorum, a paz com os deuses, e garantir a ordem social. Essa era a fachada, a religião que unia o império. Mas por baixo dessa superfície, algo muito diferente estava a acontecer. Longe dos templos estatais, em porões escuros, grutas e casas particulares, floresciam os chamados cultos de mistério. Essas eram religiões secretas, vindas do Oriente, que ofereciam algo que a religião oficial não conseguia: uma conexão pessoal e direta com o divino. E a promessa de salvação e vida após a morte. Para se juntar a um desses cultos, era preciso passar por rituais de iniciação secretos, jurando nunca revelar o que se via ou ouvia. Um dos mais fascinantes era o culto de Ísis, a deusa egípcia. Ísis era vista como a grande mãe, a deusa da magia, da cura e da ressurreição. Seus seguidores acreditavam que, através de rituais que recriavam sua busca pelo marido assassinado Osíris, eles também poderiam alcançar a imortalidade. Imagine a cena: iniciados vendados sendo guiados por corredores escuros, ouvindo cânticos e sentindo o cheiro de incenso, até que, no clímax da cerimônia, a luz era revelada, simbolizando o renascimento espiritual. Era uma experiência transformadora, emocional e profundamente pessoal. Outro culto extremamente popular, especialmente entre os soldados, era o de Mitra. Mitra era uma divindade persa associada ao sol, à luz e à verdade. Seus templos, chamados de mitreus, eram construídos no subsolo para imitar a caverna onde, segundo o mito, Mitra matou um touro sagrado. A cena desse sacrifício, a tauroctonia, era o centro de toda a iconografia do culto. Acredita-se que o sangue do touro trazia vida e salvação. Os iniciados passavam por 7 graus de iniciação, cada um associado a um planeta, aprendendo segredos cósmicos e jurando lealdade uns aos outros. Era uma irmandade que oferecia camaradagem e uma promessa de vida eterna para homens que enfrentavam a morte todos os dias. Além dos cultos de mistério, a própria filosofia romana tinha uma forte corrente espiritual. O estoicismo, por exemplo, popular entre imperadores como Marco Aurélio, não era apenas um conjunto de regras éticas. Ensinava que o universo é permeado por uma razão divina, o Logos. Viver em harmonia com a natureza significava viver em harmonia com essa força divina. A meditação, o autoexame e o controle das paixões eram práticas espirituais para alinhar a alma com a ordem cósmica. Marco Aurélio, em suas meditações, não estava apenas a escrever um diário. Ele estava a praticar uma disciplina espiritual para encontrar paz interior e sabedoria em meio ao caos de governar um império. Outra corrente filosófica importante era o neoplatonismo, desenvolvido por filósofos como Plotino. Era uma reinterpretação mística das ideias de Platão. Plotino ensinava que toda a realidade emana de uma fonte divina única e transcendente, chamada de a alma humana, segundo ele, se esqueceu de sua origem divina
e ficou presa no mundo material. O objetivo da vida era, portanto, uma jornada de volta para casa, uma ascensão espiritual através da contemplação e da virtude, para se reunir com numa experiência de êxtase místico chamada de enosis. Isso não era filosofia de poltrona, era um caminho espiritual prático para a iluminação. Então, por que esse conhecimento foi silenciado? Por que ouvimos tanto sobre os Césares e tão pouco sobre Mitra ou Plotino? A resposta tem muito a ver com a ascensão do cristianismo. No início, o cristianismo era apenas mais uma das muitas religiões orientais que competiam por seguidores no império. Mas tinha vantagens. Era aberto a todos, homens e mulheres, ricos e pobres, e oferecia uma comunidade forte e uma mensagem clara de salvação. À medida que o cristianismo crescia em poder e influência, ele começou a ver os outros cultos e filosofias como rivais perigosos. Os cultos de mistério foram rotulados como pagãos e demoníacos. Rituais que tinham semelhanças com sacramentos cristãos, como refeições comunitárias ou rituais de purificação, eram vistos como imitações diabólicas. Filósofos neoplatônicos foram perseguidos. Suas escolas fechadas, como a famosa Academia de Atenas, e suas bibliotecas queimadas. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Estado romano, no final do século IV, sob o imperador Teodósio, a supressão tornou-se sistemática. Templos de Ísis e Mitreus foram destruídos ou convertidos em igrejas. Leis foram aprovadas proibindo rituais pagãos. A história foi reescrita. A narrativa que sobreviveu foi a da vitória do cristianismo sobre a superstição e a idolatria pagã. O rico e diverso cenário espiritual da Roma tardia foi achatado e esquecido, reduzido a uma nota de rodapé na história da queda do paganismo. Mas será que esse conhecimento desapareceu para sempre, não completamente? Ele sobreviveu nas entrelinhas. Ideias neoplatônicas foram absorvidas por pensadores cristãos, como Santo Agostinho, que usou a filosofia de Plotino para moldar a teologia cristã. Símbolos e rituais pagãos foram adaptados. A data do Natal, 25 de dezembro, coincide com a festa romana do Sol Invictus. O Sol Invicto, que também era celebrada pelos seguidores de Mitra, a imagem da Virgem Maria com o menino. Jesus tem uma semelhança notável com as representações. Disse amamentando seu filho, Horus, o conhecimento não foi totalmente destruído, mas sim transformado, absorvido e recontextualizado dentro da nova ordem mundial. Hoje, graças à arqueologia e a uma análise mais crítica dos textos antigos, estamos a redescobrir essa espiritualidade perdida. Escavações revelam mitreus escondidos sob igrejas. Papiros nos contam sobre os hinos a Ísis. E uma nova leitura dos filósofos nos mostra que eles eram verdadeiros guias espirituais. O que podemos aprender com isso? Aprendemos que a história é muitas vezes escrita pelos vencedores, e que por baixo da narrativa oficial existem sempre outras histórias à espera de serem contadas. Aprendemos que a busca humana por conexão, significado e transcendência é universal e assume muitas formas diferentes. A Roma antiga não era apenas um império de poder militar e engenharia, mas também um império da alma, um caldeirão de ideias espirituais onde as pessoas procuravam respostas para as maiores questões da vida. Ao resgatar esse conhecimento silenciado, não estamos apenas a corrigir o registro histórico, estamos a reconectar com uma parte profunda da nossa própria herança espiritual ocidental. Estamos a perceber que a busca pela iluminação, pela conexão com o divino e pela vida após a morte não começou com as religiões que conhecemos hoje, mas tem raízes muito mais antigas e diversas. A sabedoria dos estoicos, o êxtase dos neoplatônicos e o mistério dos iniciados de Ísis e Mitra ainda tem algo a nos ensinar sobre a nossa própria jornada espiritual. Obrigado por me acompanhar nesta viagem ao passado secreto de Roma. Se você gostou de desvendar esses mistérios, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal para mais explorações sobre a sabedoria esquecida da história. Até a próxima!